E eu conto com a participação de todos vocês, tanto no seminário quanto na minha exposição. Bem? Fiquem à vontade, Gisele e Alexandre. Primeiros cavalheiros. Hoje. Bom, professora, nós vamos falar aí sobre o recurso de apelação, né? Certo. O conceito, o prazo, a legitimidade das partes. Vou fazer uma pequena explanação aí. Aí, já passo aqui para minha amiga, para a Gisele, né? E ela está bem mais preparada nesse assunto do que eu. Ela já está aí litigando nessa situação aí, nesse penal aí. Você advoga na área penal, Gisele? Eu comecei agora, professora. Foi você que perguntou no grupo quem advogava no direito penal? Foi. Não deu tempo de eu tirar minha dúvida, mas ainda tenho. Coisa mais para frente, eu acabei de colocar lá no grupo, até para dizer para vocês, se vocês quiserem trazer a dúvida para a sala, para a gente discutir todo mundo junto, fique à vontade. Claro, protejam o seu cliente, não dizendo nome, essas coisas assim, mas o caso, se você quiser expor depois para a sala para a gente poder discutir, você fica à vontade, tá bem? Tá bom. Então vamos lá. Bom, Só que minha filha chegou. Tá bom. Vai, vamos lá. Bom, primeiro eu vou falar sobre o conceito, né? Eu vou ler, tá? É o recurso interposto da sentença definitiva ou com força definitiva para assegurar a instância com o fim de que se proceda o reexame da matéria, com consequente modificação parcial ou total da decisão. Deixa eu pegar aqui. As fundamentações. Primeira apelação contra o juízo singular, né? As fundamentações. Fica no artigo 593, inciso... Vamos ler? Pode ser. Fundamentação. Artigo 593, inciso 1 e 2 do CPP. Fala sobre... Alguém pode ler para a gente? Se alguém quiser ler... Eu tô com meu rosto queimando. Eu posso ler. Ler. Caberá apelação no prazo de 5 dias das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular, das decisões definitivas ou com formas definitivas proferidas por juiz... Deixa eu ver a página aqui. Singular nos casos não previstos no caso do capítulo anterior. Das decisões do Tribunal do Júri, ocorrer nulidade expositora pronúncia, for a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. D. For a decisão dos jurados manifestadamente contrária à prova dos autos. Só vou fazer um parênteses aqui, interferindo na exposição de vocês. Percebam que quando fala das decisões do Tribunal do Júri, nós vamos falar sobre o recurso de apelação no segundo momento da aula também, mas percebam que quando trata das questões do Tribunal do Júri, é importante a gente se ater ao fato de que a Constituição garantiu aos jurados a prerrogativa de dizer se o réu é culpado ou inocente, certo? São os nossos pares que decidem isso, por isso aquela sessão composta por pessoas do povo, tá bem? De modo que num recurso de apelação, quando você apela da decisão do Tribunal do Júri, o tribunal não pode entrar no mérito dessa questão. O tribunal não pode dizer se o réu é culpado ou inocente, porque senão ele estaria interferindo na decisão dos pares. É importante que vocês tenham isso sempre em mente. Diferente de um recurso de apelação normal. O recurso vai para o tribunal, pode chegar lá no tribunal, e o tribunal dizer não, absolvo ou condena o réu. Coisa que no Tribunal do Júri não pode acontecer. Porque quem absolve ou condena o réu no Tribunal do Júri são os jurados. No máximo, esse recurso de apelação, quando ele subir, o máximo que vai acontecer é anular o julgamento para que tenha um novo, entendeu? Para que novamente os jurados possam se reunir e dizer o direito de novo. Porque eles é que têm jurisdição, e não o Tribunal de Justiça. Entendido isso? Tá bem, pode prosseguir. É a Fernanda que estava lendo? Isso. Pode prosseguir, Fernanda, por favor. Peraí que eu me perdi agora aqui. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Se a sentença do juiz presidente for contrária à lei expressa ou divergir
das respostas dos jurados aos quesitos, o tribunal adquém fará a devida retificação. Parágrafo 2º. Em proposta a apelação com fundamento no inciso 3c deste artigo, o tribunal adquém, se ele der provimento, retificará a aplicação da pena ou da medida de segurança. Parágrafo 3º. Se a apelação se fundar no inciso 3º deste artigo, e o tribunal adquém se convencer que a decisão dos jurados é manifestavelmente contrária à prova dos autos, dá-lhe provimento para sujeitar o réu a novo julgamento. Não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação. Isso aqui é um artigo muito, um dispositivo muito utilizado. Não sei se vocês vão comentar isso, Gisele. Perceba que eu estou invadindo. A ideia é a gente conversar mesmo, tá? Tranquilo, fica à vontade. Mas qual que é a ideia aqui? Esse dispositivo é muito comum. Você pode recorrer, os jurados vêm e decidem, o réu é culpado por força disso, disso e daquilo. Você pode apelar dessa decisão, dizendo que essa decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, contrariou tudo aquilo que está no processo. O tribunal pode vir e dizer, realmente, a decisão foi contrária à prova dos autos. Só que o tribunal, como eu disse para vocês, não pode absolver. O tribunal vai fazer o quê? Anula esse julgamento, remete de volta aqui para o tribunal do júri para que eles façam uma nova decisão. Ok. O problema, pessoal, é que eu não posso recorrer pela segunda vez sobre esse fundamento. Só cabe um recurso dessa decisão, perceberam? Eu posso recorrer dessa decisão por inúmeras razões, mas sob o argumento de que a decisão foi contrária à prova dos autos, eu só recorro uma vez. Uma vez para acusação, uma vez para defesa. Entendido? Se eles decidirem do mesmo jeito, eu não posso recorrer sobre esse fundamento. Tá bem? Pode concluir, Fernanda, por favor. Parágrafo 4º. Quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão que se recorra. Tá certo. Obrigada. Pode prosseguir, Gisele. Depois eu faço os meus comentários. No artigo 593, fala que pode recorrer contra a sentença condenatória e absolutória. Uma pergunta. O réu pode apelar de sentença absolutória? Sim, quando quiser mudar os fundamentos da absolvição, visando impedir a possibilidade da ação civil ex delito. Ou seja, ser processado em outra área que não a criminal, visando uma eventual ação de ressarcimento proposto pela vítima. Só posso dar só um exemplo? Pode falar. Situação. Uhum. Nós comentamos sobre isso na aula passada, salvo o melhor juízo. Por exemplo, o réu passa o processo inteiro dizendo assim, juiz, eu quero ser absolvido porque está provado que não fui eu que pratiquei esse crime. É por isso que o réu quer absolvição. Tá? Aí o juiz vem e fala assim, réu, eu te absolvo porque não há provas suficientes de que foi você. Perceba que ele está absolvendo o réu por força do princípio do indúbio pro réu. Né? Na dúvida, ele absolve. Mas o réu a dúvida. O réu queria certeza de inocência. Perceberam a diferença dos fundamentos? Em ambos os casos, o juiz está absolvendo. Mas ainda que o juiz esteja absolvendo, o réu está subindo, o réu está perdendo, porque não foi isso que ele pediu. Ele pediu a certeza da inocência. Por quê? Porque estando certa a inocência dele, não vai haver, como a Gisele acabou de falar, a possibilidade de uma busca de uma ação de indenização do juízo civil. Bom, se não fui eu não tenho que pagar nada, eu não tenho que ressarcir nada, se está provado que não fui eu. Agora, se há dúvida que fui eu, e por força da dúvida eu fui absolvida, a vítima pode ir lá no juízo civil e tentar provar lá na esfera civil a minha responsabilidade. Perceberam? Então, as consequências, apesar do resultado parecer idêntico, absolvição e ponto, as consequências são bem diferentes. Tá bem? E pode prosseguir. No artigo 593, fala que caberá apelação no prazo de 5 dias. Mas tem umas exceções que fogem um pouco desse prazo, que são os casos, no caso de assistente da acusação.
não habilitados, que o prazo vai para 15 dias no processo. E no caso do juizado especial, que são 10 dias. O professor, uma pergunta que até que o Alexandre me fez. Esse prazo de 15 dias, ele começa a correr depois passado do Ministério Público, né? Dele não ter se manifestar. Decorreu o prazo de 5 dias do Ministério Público, começa a correr os 15 dias. É isso. Deixa eu só explicar uma coisa. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que entender, a figura do assistente de acusação, vocês sabem quem é, aquele que auxilia a acusação, auxilia o Ministério Público. É importante, para fins desse artigo, é importante entender o seguinte: se o assistente tiver participado durante todo o processo, ele não tem 15 dias. Ele tem prazo comum com o Ministério Público. Entendi. É no caso de não estar habilitado, né? Exatamente. Daí é 15 dias. Agora, imaginem vocês, saiu a decisão. A vítima não tinha nenhum advogado até então. Aí a vítima percebe que o réu foi absolvido, por exemplo, e que ela quer a condenação do réu. Aí, naquele momento, ela habilita um assistente de acusação, que não tenha participado do processo. Tenha isso na cabeça. É uma nova pessoa. Essa pessoa nunca teve acesso aos autos, não sabe o que aconteceu. Por isso é que a pessoa tem um prazo de 15 dias, um prazo maior, porque daí o que vai acontecer? Ela vai ter tempo para se inteirar do que houve no processo. Entenderam? Por isso que esse assistente tem o prazo de 15 dias a partir, então, do conhecimento da publicação da sentença. Tá bem? O assistente da acusação que esteve no processo do decorrer de toda a ação, ele tem prazo comum com o Ministério Público, os mesmos 5 dias. Certo? Tá aqui. Até tá mais para baixo do meu. Aqui. No caso a legitimidade do assistente da acusação. A legitimidade do assistente da acusação está prevista no artigo 589 do CPP. O assistente à acusação pode ser... Deixa eu abaixar aqui. Habilitado nos autos. Quando já atuava nos autos, é o que a professora acabou de comentar, a razão pela qual vinha sendo intimado dos autos processuais podem, nessas condições, interpor o recurso em 5 dias. Aí, no caso... Aí, depois eu vou colocar essa pesquisa, esse trabalho no grupo. Pode ser, né? Legal. Pode ser. Vou colocar, então. Os não habilitados nos autos, quando passa a atuar nos autos a partir da sentença, não sendo até então, portanto, intimado dos autos processuais, a razão pela qual terá o prazo mais dilatado para interpor recurso de apelação, qual seja os 15 dias. Está no artigo 589, parágrafo único do CPP. Deixa eu coisar aqui. A contagem do prazo para assistente de acusação interpor os recursos, a regra disposta está na súmula 448 do STF, que fala: o prazo para assistente recorrer supletivamente começa a correr imediatamente após a transcrição do prazo do Ministério Público. Aí, respondendo já a sua pergunta, Lê. É que eu fiz esse trabalho no começo da semana, então já viu, né? Já esqueceu. Ai, quase. O recurso de apelação pode exigir do candidato desenvolver teses relacionadas a preliminares e a matérias de mérito. Preliminares, o que são? Meu computador tá uma beleza. As questões preliminares são aquelas que não observam aspectos formais de determinados atos processual, gerado invariavelmente nulidade. Aqui, por questão de organização, recomenda-se que as causas distintivas de punibilidade, notadamente prescrição, sejam abordadas nos campos destinados às preliminares. Por que está falando isso? Só para esclarecer para você. Porque, assim, a prescrição, ela é uma decisão com resolução de mérito, né? Você analisa o mérito da causa. Quando você fala em mérito, você não fala em preliminar, você fala em mérito, como o próprio nome já sugere. Mas a prescrição, em que pese ela se trata de uma questão prévia ao mérito, na disposição de uma peça, ela interfere no mérito total da causa, tá bem? Aí tem a parte do mérito. Nas peças práticas profissionais, deverão ser buscadas no enunciado teses
que ao final poderão ser objeto de pedido. No caso de apelação contra a decisão proferida por juiz singular, as teses de mérito guardam relação com as hipóteses que enseja a absolvição, prevista no artigo 386 do CPP. Considerando que os pedidos de absolvição devem observar um dos incisos do artigo 386, a matéria de mérito consistirá necessariamente na discussão acerca da materialidade, autoria, tipicidade, ilicitude, culpabilidade, além de teses subsidiárias. As teses subsidiárias, olha, eu peguei mais ou menos uma pesquisa de materiais de cursinho meu, tá? Certo. Fala assim: além das preliminares e das questões de mérito, deve-se buscar no enunciado informações que permitam identificar algumas teses subsidiárias. As teses subsidiárias consistem basicamente nas hipóteses em que, uma vez condenado, permitem ao réu ter uma situação amenizada, como forma de facilitar a identificação. Convenciono a ordem estabelecida no artigo 59 como um checklist, tá? Pode ter outras hipóteses. Outras hipóteses. Na quantidade da pena, que é o artigo 59, inciso 2, verificar o sistema trifásico no artigo 68. Buscar pena base no mínimo legal, que é afastar, por exemplo, maus antecedentes. Apontar atenuantes, que é previsto no artigo 65 do Código Penal, afastar agravantes, previsto no artigo 61 e 62 do Código Penal. Apontar causa de diminuição de pena, por exemplo, tentativa, que é no artigo 14, parágrafo único do CP, e afastar causa de aumento de pena e afastar qualificadoras. Consequentemente, pode conseguir um regime carcerário mais brando, no artigo 59, inciso 3º. Alexandre, me ajuda, fala alguma coisa, que eu tenho vergonha. Tá acompanhando aí, né? Não, estou acompanhando. Já tira uma dúvida para mim, por gentileza. Já. Nessas questões aqui da apelação, principalmente nessa questão da subsidiariedade, quando o juiz, ou a juíza, né, ele identificar que ele teve ali que passou batido, um erro nessa questão aí de pena, atenuante, alguma coisa, ele pode, depois de ter já dado a decisão, ele pode rever essa decisão sem ter que subir para o tribunal? No recurso de apelação, não é possível. A menos que tenha, a menos que seja uma questão que tem, se você apresentar os embargos de declaração, por exemplo, tá? Aí ele pode, porque acontece? No recurso em distrito, isso é possível, que eu falei para vocês. No recurso em distrito, eles tratam, o juiz vai continuar com o processo, então ele não entregou a jurisdição. O Alexandre, eu estou falando para você uma coisa, uma teórica. A gente está falando de teoria, porque quando a gente fala de estudo de pós-graduação, a gente fala teoria, tá? Então tenham sempre isso na cabeça. Numa ideia teórica, o juiz, quando ele apresenta, ele vai analisar um recurso de exemplo, ele não vai deixar de buscar aquela causa. Ele está entregando aquela prestação, o processo vai subir, vai voltar para ele, ele vai seguir sendo o juiz daquela causa, correto? No recurso de distrito. Diferente de uma apelação de mérito, uma decisão de mérito. Quando o juiz põe fim à demanda, ele entrega a prestação judicial. É como se ele não pudesse mais atuar naquela. Por isso que o recurso de apelação não tem o efeito regressivo, que é essa possibilidade do juiz rever a decisão dele sem subir para o tribunal. Entendeu? Então, não tem um efeito regressivo. Na prática, pode até o Ministério Público, teoricamente, poderia o Ministério Público fazer isso, porque a força o Ministério Público Fiscal da Lei, desculpa, como custos legis, o Ministério Público poderia impedir isso. Na prática, eles entendem que quando se trata de um erro, simples erro, o juiz revê isso. Por que isso? Porque lá no CPC isso é previsto. Então, o CPP, quando no silêncio do CPP, a gente toma isso para a gente. Mas, em regra, se a gente for falar de teoria, isso não é admitido. Porque uma vez entregue a prestação judicial, através da apelação, né, a apelação vai no processo que já acabou, que é findo, o juiz não pode mais se manifestar, porque não tem o efeito regressivo. Entendi?
Entendi. Ô, Gi, você quer que eu fale aqui dos pedidos? Só um instantinho, deixa eu ver o negócio aqui. Pode ser. Pode ser. Então, vamos lá, dos pedidos. No campo destinado aos pedidos, deve-se formular pedidos específicos para cada uma das teses desenvolvidas ao longo da peça. Exemplo, se sustentou a tese da nulidade da sentença, deve-se, ao final, formular pedido expresso e que seja declarado a nulidade da sentença. Se desenvolveu tese acerca da prescrição, ao final deve formular pedido expresso de extinção de punibilidade, com base no artigo 107, inciso 4º do Código Penal. Isso vale também para as matérias e teses subsidiárias. Se sustentou, por exemplo, princípios da insignificância, deve-se formular pedido expresso de absolvição, com base no artigo 386, inciso 3º do CPP. Se sustentou subsidiariamente que o réu não é reincidente, deve-se, ao final, formular pedido expresso para afastar a reincidência, com a consequente diminuição da pena, e assim por diante. O pedido de absolvição tem uma das hipóteses do artigo 386 do Código de Processo Penal. Atenção! Apelação contra a decisão de juiz singular. Pedido de absolvição é com base no artigo 386 do Código de Processo Penal. Estrutura do recurso de apelação. Professor, aqui a gente fez o mérito desse trabalho aí, a maior parte é da Gia aí, e ela fez toda uma estrutura, né, item por item do recurso. Você acha interessante destacar ou uma síntese? Eu não sei como é que ela fez isso. Você acha que é muito... Porque o que eu bem percebi... extenso. É extenso. O que Eu eu coloco notei no grupo aqui depois. Essa é que minha o objetivo do trabalho foi mais trazer uma questão prática de como o recurso deve ser redigido, né? Certo. Se você quiser, então, já que é extenso e seria só mais uma formalidade a ser respeitada, se você quiser colocar isso no grupo... Eu coloco depois. Pode ser, né? Então, mas tem algum ponto que você acha importante para Alexandre, para a gente poder discutir? Gi. Eu queria falar sobre, no caso, a apelação no júri. Certo, vamos lá. Tá? Peraí. Apelação do júri. Na primeira fase do júri, cabe a apelação da decisão de impronúncia e de absolvição sumária. Correto. Na segunda fase do júri, o artigo 593, parágrafo 3º, inciso 3º, a apelação com base em nulidade posterior à pronúncia. O pedido é de nulidade do julgamento e realização de novo júri. Apelação por ter sido a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, o pedido de reforma da decisão, o próprio tribunal retifica e não há necessidade de um novo júri. A apelação em razão de erro ou injustiça na aplicação da pena ou medida de segurança, o pedido é de reforma da decisão e o próprio tribunal retifica e não há necessidade de novo júri também. No caso da apelação por ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, de forma arbitrária, sem respaldo, sem base nas provas dos autos, o pedido é de novo júri. Só para fazer um parênteses aí, isso é aquilo que eu acabei de comentar com vocês. Percebam que o tribunal não pode invadir a competência do júri, certo? Compete ao júri dizer se o réu é culpado ou inocente. Sempre que o recurso de apelação estiver no recurso de apelação estiver discutindo se o réu é culpado ou inocente, o tribunal não vai poder decidir isso. O que o tribunal vai fazer? Vai ter que anular a decisão e submeter ao novo julgamento. Ao contrário disso, sempre que a apelação não disser respeito ao mérito, disser respeito a outras questões, o tribunal não precisa anular o júri, basta ele reformar a decisão. Por exemplo, o juiz errou ao aplicar a pena, certo? Eu não estou dizendo se o réu é culpado ou inocente, eu estou dizendo diminua a pena, porque o juiz errou, porque a parte do juiz o tribunal pode modificar, perceberam? Sim. Porque a dosimetria da pena quem aplica é o juiz, não é o jurado.
Então, eu venho e falo assim, ó, o meu cliente foi injustamente condenado a uma pena que está errada, por força disso, e explico. O tribunal pode simplesmente reformar a decisão do juiz. Perceba que ele não está reformando a decisão do jurado, está reformando a decisão do juiz, simplesmente para readequar aquela pena. Por quê? Porque a decisão do jurado, o tribunal não pode modificar. Porque os jurados é que são os juízes da causa, eles que dizem se o réu é culpado ou inocente. Entendido isso? Está bem claro isso na cabeça de vocês? E aqui é a diferença entre anular a decisão e reformar a decisão. Quando você anula, você estabelece o status quo. Se você anulou a decisão, não existe mais. Então, volta e acontece o julgamento de novo. Se você reforma a decisão, aí é diferente. A reforma da decisão implica no quê? Implica na manutenção da decisão com modificações. Tranquilo? Certo? Lembrando que quando o pedido é de novo juro, é outra sessão, é outros jurados, não é? Com certeza. Sim. Senão você mantém aquele mesmo pré-julgamento. Perfeito, bem lembrado. Pode continuar? Pode, por favor. Desculpa a minha invasão, tá? Mas eu tô não. Pode ficar à vontade, Súmula 713 do STF. O efeito devolutivo da apelação contra a decisão do júri é adstrito fundamentos da sua interposição. Ou seja, o fundamento da interposição da apelação deve ser apontado no momento da interposição, que a parte recorrente deve indicar em qual a linha ele está se fundamentando para a interposição do recurso. Interposta a apelação no juízo, o juiz poderá rejeitar ou o recurso, que caberá no caso o rese, que é o recurso petidistrito, contra a decisão, que é o fundamento é o artigo 581, inciso 15 do CPP. Se receber a apelação, o apelante apresenta suas razões no prazo de 8 dias e o apelado suas contrarrazões no mesmo prazo, com fundamento no artigo 600, no caso da contrarrazão, né? Só para esclarecer para vocês, o prazo da razão vai ter que sempre ser igual ao das contrarrazões em qualquer recurso que você utilizar, tá bem? Em qualquer matéria, em qualquer esfera, porque você está falando de paridade de armas. Perceba, pessoal, que tudo é princípio, tá? Toda criação legislativa, ela se parte de um princípio. Por que o prazo do recurso para um é igual, do recorrente é igual para o recorrido? Porque tem que ter paridade de armas. Eu não posso ter mais tempo que o outro. Porque se eu tiver mais tempo que o outro, você desequilibra esse jogo. O processo é um jogo. Você vai desequilibrar esse jogo. Tá bem? Pode prosseguir. O artigo 600 do CPP, parágrafo 4º, se o apelante declarar na petição ou no termo, ao interpor a apelação que deseja arrazoar na superior instância, serão os autos emitidos ao tribunal ad quem, onde será aberto vista às partes, observados os prazos legais, notificadas as partes pela publicação oficial. Efeitos da apelação. O efeito é devolutivo, suspensivo e extensivo. Decisão proferida no recurso do corréu se estende aos demais quando não se tratar de matéria subjetiva, que só vão recorrer aproveite. Ai, não entendi muito bem. Aqui não. Aí depois eu coloquei um quadro. Deixa eu só explicar para você o efeito extensivo, então. O que ele quis dizer que você falou que você não entendeu? O efeito extensivo, se um só recorrer, um corréu recorrer, aproveita o outro corréu também, se estende ao outro corréu também, desde que não se trate de uma questão de ordem pessoal. A aula passada nós comentamos sobre isso. Verdade. No caso do goleiro Bruno, certo? O goleiro Bruno foi condenado o macarrão de matar a Elisa Samúdio. Vamos imaginar que foram condenados, só o Bruno recorre dizendo que a Elisa está viva. O macarrão não recorreu. O tribunal reconhece que a Elisa está viva. Bom, se a Elisa está viva para o Bruno, também está viva para o macarrão, vocês concordam? Então, vai estender ao macarrão esse efeito. O macarrão também vai ser absolvido. Por quê? Porque não se trata de uma questão de ordem pessoal. Aí eu tenho certeza que eu complementei dizendo. Mas vamos imaginar que o Bruno tenha 18 anos
e ele diz, olha, eu estou recorrendo porque o crime para mim está prescrito, porque a prescrição conta pela metade, porque eu tenho menos de 21. Então, a prescrição para mim está pela metade, então para mim está prescrito. O fato de estar prescrito para o Bruno, está prescrito para o Macarrão necessariamente? Não, se o Macarrão tiver 25 anos, não está prescrito, perceberam? Então, não se estende. Eu lembrei disso agora. Porque é uma questão de ordem pessoal, tá bem? Certo. Depois eu coloquei um quadro comparativo entre a apelação, porque a estrutura é muito parecida, né? Apelação e rese. Aí depois eu vou disponibilizar lá. E eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Tem mais alguma coisa para falar, Alexandre? Tirou interposição. Uma dúvida aí, professora. Só que estruturação, razão. Pode eu falar. não sei se está nesse contexto aí da apelação. Essa questão aí que foi colocada do juiz das garantias aí, que ficou parado aí pelo STF, vai alterar alguma coisa nessa questão dos recursos? Não, a questão do juiz de garantia é o juiz que vai participar da investigação do processo. Tá? É aquele juiz que vai participar vendo a legalidade da colheita da prova. Esse aqui é o juiz de garantias. Finalizada essa fase instrutória, essa prévia instrutória, que é de investigação preliminar, esse juiz sai e entra a figura do novo juiz para julgar o processo. Por que isso? Qual que é a ideia disso? Às vezes, durante a investigação, você colhe provas que são provas ilícitas. Uma vez que o juiz da causa teve acesso àquela prova ilícita, por mais que ele venha e declare a ilicitude e mande excluir aquele documento, tá bem? Vocês vão descobrir comigo que ele já está convencido, porque ele viu aquela prova. Ele teve contato com a prova. Ainda que ela já saia do processo, ele já sabe. Então, ele já está convencido. A figura do juiz de garantias vai evitar isso. Por quê? Porque o juiz de garantias vai decidir, a prova é ilícita, retire dos autos. Quando chegar para o novo juiz, essa prova não vai existir. Então, esse novo juiz não vai estar contaminado com aquela situação. Entendido? Isso vai interferir muito, Alexandre, só para complementar na questão de recurso e ação autônoma de impugnação, isso pode implicar, por vezes, em habeas corpus, em mais habeas corpus, tá bem? Mas, em termos de recurso, isso não se modifica, pelo menos assim, no primeiro momento, não há qualquer modificação nesse sentido. A figura do juiz de garantias é só para isso, para evitar que o juiz da causa, o juiz que vai decidir a causa, tenha contato prévio com as provas e se convença favoravelmente ou contrariamente, já que ele tem que estar, ele tem que ser isento, vamos dizer assim, ele tem que ser imparcial, tá certo? Sim. Houve uma situação, até na Lava Jato, salvo o melhor juízo, deixa eu só me lembrar qual que foi, lembrei, aquela conversa que foi gravada da Dilma e do Lula, vocês lembram? Que a Dilma nomeou o Lula como ministro, daí no fim houve maior confusão, aquilo lá foi divulgado. Sim. Não sei se vocês se recordam, à época o STF entendeu que aquela prova era uma prova ilícita, vocês se lembram disso? Não. Por que isso? Deixa eu só voltar aqui para esclarecer bem esse ponto. O Moro tinha autorizado a interceptação telefônica do Lula, não da Dilma, tá? Porque a Dilma, à época, era presidente, só o STF que poderia interceptar. Então, quem estava interceptado era o Lula. O Lula não era mais nada, ele já tinha sido presidente, mas já não era mais. Então, ele não tinha prerrogativa de função. Só que daí eles começaram a ouvir as conversas, não acharam absolutamente nada, aí o Moro falou, não intercepte mais. Isso foi 11 horas da manhã, por exemplo, ele mandou parar com a interceptação telefônica. À 1 da tarde, esses horários eu estou inventando, tá? Só para título ilustrativo. À 1 da tarde veio a interceptação da Dilma e do Lula. Percebam que nesse momento já não havia mais ordem judicial para estar interceptado. Então houve uma interceptação ilegal, houve uma gravação, uma captura de uma conversa que já não estava mais autorizada pelo magistrado. Por isso que essa conversa foi considerada ilegal e essa prova ilícita, certo? Mas e daí que a prova era ilícita, gente? O juiz já tomou conhecimento daquela conversa. Por mais que você tire aquilo do processo, o convencimento dele ele já formou, você concorda? Aí ele vai pegar um elementozinho que já não tinha tanto valor e vai valorar bastante para poder sustentar o convencimento dele. Essa é a ideia da figura do juiz de garantias. É claro que numa situação como essa, em nada modificaria o juiz de garantias, porque isso foi uma situação que foi exposta para toda a sociedade. Então, todo mundo formou sua convicção favorável, ao contrário, não interessa, todo mundo formou sua convicção. Então, mesmo que existisse a figura do juiz de garantias,
essa situação não seria resolvida. Mas, de um modo geral, 99% das situações são resolvidas assim. Aquele juiz que teve contato com a prova ilícita não vai julgar o processo. Tá bem? Entendeu, Alexandre? Entendi. Então, tá bom. Mais alguma coisa? Não, desculpa o nervosismo, mas Imagine. Mas perceba, quando a gente conversa, fica mais legal, né? A gente trocando ideia fica mais interessante. Pessoal, muito bem. Essa é a ideia mesmo, trazer algumas situações, alguns pontos que a gente possa discutir e tratar sobre os temas. Eu ia começar falando sobre o recurso interdistrito, mas diante da ausência de explanação sobre o recurso interdistrito, uma colega disse que até queria fazer, mas que por força do trabalho não conseguiu e vai apresentar em uma outra oportunidade. E eu absolutamente compreendo isso, porque todos nós somos profissionais e temos os nossos afazeres. Eu vou falar, então, vou inverter, vou falar primeiro do recurso de apelação, só para tomar o gancho da exposição de vocês, e depois a gente fala do recurso interdistrito, beleza? Só para complementar a exposição, como a Gisele falou no início da explanação dela, o recurso de apelação ele é cabível das decisões definitivas ou com força de definitivas. Esse é o objetivo do recurso de apelação. O recurso de apelação ele tem caráter residual. O que é isso? Você só usa o recurso de apelação quando não couber o recurso interdistrito. O recurso interdistrito, a gente vai falar daqui a pouco, ele está expressamente previsto no artigo 581. De modo assim, que se não estiver naquele rol do 581, então cabe apelação, não recurso interdistrito. Por isso que ele é residual, tá bem? Quando eu falo na apelação, ela tem 3 classificações distintas. Ela pode se classificar quanto à extensão, quanto ao rito e quanto à oportunidade. Primeira coisa, quanto à extensão, ela pode ser plena ou limitada. O que é isso? Uma apelação plena é aquela em que você vem e discute tudo de novo. Tudo aquilo que foi dito no processo principal. Quando sobe para o tribunal, você discute tudo. É pleno. Você está falando tudo de novo para o tribunal. Diferente da apelação limitada. A limitada, como o próprio nome já sugere, você vai se limitar a uma questão. Você vai subir para o tribunal arguindo só um ponto ou 2, alguns pontos, e não o todo que foi discutido no processo originário. Entendido isso? Vamos imaginar que numa ação principal, numa ação ordinária, tenha sido definido que o réu é culpado, que não há a favor dele nenhuma excludente de ilicitude, e que ele tem que ter uma pena de 30 anos de prisão. Esses 3 pontos. Eu, como advogada, posso concordar que o meu cliente seja culpado, mas posso querer discutir a excludente. Culpado no sentido de ter praticado o ato, tá, gente? Mas posso querer discutir que há uma excludente, ou posso simplesmente querer baixar a pena, não posso? Eu tenho que ir para o tribunal discutindo que ele é inocente? Eu tenho que fazer tudo isso de novo? O que vocês me dizem? Não, eu posso me limitar a um argumento. Por isso que a apelação ela é limitada e não mais plena. Entendido? Sim. Quanto ao rito, ele pode ser sumário ou ordinário. Isso aqui vai mudar quando for julgada lá no tribunal. Muda prazo, muda poucas coisas, mas tem uma diferença quando houver o julgamento no tribunal. O rito sumário você aplica quando for contravenção penal ou crimes apenados com detenção. E o rito ordinário, que é o mais comum, você usa nos demais, tá? É o rito que você adota lá no tribunal para os demais processos. E, por fim, a apelação, ela pode ser dividida quanto à oportunidade. E aqui é a questão dela ser voluntária ou dela ser necessária. A voluntária é aquela que a parte interpõe, por vontade própria, como o nome já sugere, ou a necessária, que é aquela que o juiz recorre. É o juiz que submete a decisão dele à instância superior. Isso é muito comum quando há absolvição sumária. O juiz, durante o processo, antes da instrução, ele pode absolver sumariamente o réu, não pode? Sem colher prova, sem fazer nada disso. Uma vez que ele absolve sumariamente o réu, o que ele faz? Ele é obrigado a submeter a decisão dele para o tribunal. Ele mesmo manda, ainda que ninguém recorra, nenhuma das partes recorra, ele vai lá e recorre, vamos dizer assim. Bem?
Muito bem. Professora. Oi. Uma dúvida, uma pergunta aí, talvez seja até meio simplória, mas a sua dúvida aconteceu lá que o juiz singular, ele proferiu a sentença, e nesses finalmente aí apareceu, né, um fato novo, que ele veio ao conhecimento ali já depois de proferida a sentença. Esse fato novo, que não estava inicialmente, ele pode ser trazido à tona aí nessa apelação? Na apelação pode. Na apelação pode. O que não pode é o juiz modificar sozinho a decisão dele. Certo. Tá? O que o tribunal pode eventualmente fazer? Dependendo do que for, o tribunal pode chegar lá no tribunal, o tribunal dizer, olha, houve supressão de instância, anula a sentença do juiz, volta para o juiz dar uma nova decisão. Pode acontecer também, por força de ordem do tribunal. O que não pode é o juiz, mais uma vez, naquela ideia de que não existe o efeito regressivo, ele tomando conhecimento, ele vira e ele mesmo reformar a decisão. Tá bem? Entendi. Mais alguma? Não, tranquilo. Eu trouxe aqui, eu tinha trazido também os pontos para comentar com vocês sobre as decisões do Tribunal do Júri, mas eu acho que isso já ficou claro pela exposição da Gisele e do Alexandre, né? Só para reiterar, quando eu falo de decisão do Tribunal do Júri, eu tenho a possibilidade de modificar a decisão ou de reformar a decisão através de uma apelação. Eu modifico quando a decisão o erro da decisão for do juiz e eu anulo quando o erro da decisão for do jurado, tá bem? O tribunal jamais poderá invadir a esfera de competência dos jurados. Repito isso. Só os jurados é que, por força constitucional, compete ao tribunal do júri, ou seja, aos jurados, decidir pela inocência ou culpa de alguém que pratica um crime doloso contra a vida, seja ele tentado ou consumado. Certo? Agora, se a decisão do juiz contrariou o que os jurados decidiram, os jurados, por exemplo, vêm lá e dizem, o réu confessou, tem que ter atenuante da confissão, e o juiz não aplica atenuante da confissão. O juiz contrariou o que decidiu os jurados, correto? O tribunal, nesse caso, vai poder modificar a decisão, porque ele está modificando, não anulando, mantendo sempre rígido e intacto aquilo que decidiu os jurados. Ok? Prazo também nós já discutimos, né? São 5 dias, são 2 momentos o recurso de apelação. Podem ser 2 momentos. A parte, se quiser, pode fazer tudo num momento só. E aqui vamos lá, vamos falar do prazo, que pode ser uma coisa importante. Primeira coisa, pessoal, com a pergunta da Gisele hoje no grupo, para saber se alguém advogava na área penal, eu fiquei com dúvida com relação a uma situação. Vocês advogam, mas é em outra área, é isso? Ou não advogam? Eu não advogo, eu trabalho com uma empresa privada. Certo. E a maioria do grupo também é a mesma coisa? Não advoga, não atua? Eu comecei agora. É porque, assim, vocês sabem que no processo civil houve uma alteração e que os prazos são contados em dias úteis. Certo? Essa alteração ainda não é do direito penal. Nosso direito penal, processo penal, os prazos contam corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do final. Sempre assim. Se, por exemplo, se eu for intimada hoje, segunda-feira, dia 18, eu fui intimada hoje, eu excluo do começo, eu excluo a segunda-feira. Então, eu começo terça, quarta, quinta, sexta, sábado, porque eu incluo o dia do final. Mas o prazo não pode começar e nem terminar em dia não útil. Sempre começando e terminando em dias úteis. Como é um prazo processual e não um prazo decadencial, o que eu faço? Terminou no sábado, dia não útil, né? Não tem expediente forense. Eu jogo esse prazo lá para o primeiro dia útil, que seria segunda-feira. Se não for feriado, né? Isso, se não for feriado, perfeitamente, tem que ser um dia útil. Dito isso, ou a mesma coisa para o dia do começo, também no dia do começo é a mesma coisa, eu não posso começar em sábado, domingo ou feriado, sempre pulo para o dia seguinte. Por que eu falei prazo processual? Se for um prazo decadencial, se finalizar num sábado, eu não posso protocolar minha peça numa segunda, eu tenho que protocolar minha peça na sexta-feira.
É um prazo decadencial, é um prazo do direito penal, não estou falando mais de processo penal, tá? Estou falando lá do direito penal. Por exemplo, você entra com uma ação civil, uma ação civil não, uma notícia crimes, uma ação penal privada. Quando você promove uma ação penal privada, Nossa, gente. Fugiu. Quando você entra com uma ação penal privada, você tem 6 meses contados da data do conhecimento da autoria, tá? Eu estou tentando lembrar a palavra queixa-crime que me fugiu completamente da cabeça. Quando você promove uma queixa-crime, que é uma ação penal privada, você tem 6 meses, né, contados do dia em que você tomou conhecimento da autoria. Vamos imaginar que esses 6 meses terminam no sábado, um prazo decadencial. O que você tem que fazer? Você tem que promover a sua queixa-crime na sexta-feira. Sim. Se você não fizer isso na sexta-feira, acabou, você perdeu a sua oportunidade. Bem, não é um prazo processual. Prazo processual você estende. Os decadenciais não. Tá bem? Primeira situação, essa do prazo. Segunda coisa, a apelação, como vocês explicaram, eu posso fazer em 2 momentos. Uma é a peça de interposição, e aqui a peça, eu queria ter um quadro agora, mas aqui a peça de interposição é uma peça bastante simples. Você vem e coloca, excelentíssimo senhor juiz, é que eu não tenho... Eu até posso ter aqui, eu não sei se é possível colocar aqui uma imagem por esse Teams. Colocar os slides, dá, mas eu não sei slide, como. uma imagem mesmo, julgar, mas enfim, não tem problema. A petição de interposição é, excelentíssimo senhor juiz, lá no cabeçalho. Ali você firma a competência. É o juiz de primeiro grau que você dirige a apelação, é o juiz que deu a decisão. Por quê? Porque esse juiz vai exercer o primeiro exame de admissibilidade recursal, certo? Então, você vai dizer isso, aí você vai colocar o João da Silva, vai qualificar o João da Silva qualificado, vem interpor. Ali você está dando a legitimidade da parte. Ele sucumbiu, então ele está recorrendo. Você vai verificar se há o princípio do interesse, a legitimidade de parte, sucumbência, tudo isso ali naquele nome, vamos dizer assim, do recorrente. Vem interpor de apelação, requerendo seja recebido, processado e encaminhado ao tribunal ad quem? Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, enfim, qualquer tribunal que seja o ad quem. Isso você tem 5 dias para fazer, essa peça de interposição, certo? Depois disso, você tem 8 dias para apresentar as suas razões recursais. E aqui sim, o princípio da motivação. É aqui que você vai dizer o porquê que você está recorrendo, qual o fundamento do seu recurso. Professora, eu posso apresentar a minha interposição junto com as minhas razões? Posso apresentar tudo num momento só? Posso, sem problema algum. E nesse caso, eu tenho quantos dias para fazer isso? Eu estou perguntando para vocês, quantos dias eu tenho para interpor nesse caso? 5 dias. Eu tenho que apresentar a minha interposição e as minhas razões nos 5 dias. Porque se eu não fizer isso nos 5 dias, eu perdi meu prazo de interposição. Bem? Pessoal, o prazo de interposição, ele é peremptório. Esse prazo, se você perdeu, você acabou. Transitou em julgado a decisão. É diferente do prazo de razões. O prazo de razões é um prazo impróprio. Se você interpuser as suas razões, apresentar as suas razões além do prazo de 8 dias, não tem problema. O tribunal vai conhecer as suas razões do mesmo jeito. Tá certo? O que não pode é o contrário. A interposição tem que ser em 5 dias. Eu posso juntar tudo, fazer tudo em 5 dias, sem problema. Mas eu não posso fazer em 13, somando 5 com 8, ou em 8, não posso, porque não vai conhecer minha apelação. Mais uma coisa, ao contrário do que acontece no processo civil, e aqui viu que o Thiago falou que ele é funcionário da vara civil, ao contrário do que acontece no processo civil, a contagem do prazo não se dá com a juntada aos autos da certidão de intimação, da intimação, do mandado, da carta precatória, enfim. Se dá com a efetiva intimação da pessoa. Então, se eu fui intimada hoje, meu prazo começa hoje, se for no dia do começo, no dia do final, independentemente de quando o oficial de justiça vai juntar isso no processo. Entendido isso? Isso é assunto do STF 710 que diz isso. Muito bem. Professora, oi. Esse prazo das razões aí, para interpor as razões de 8 dias, ele começa a contar depois que venceu os 5 dias?
Não é automático. Você vai ser intimado para apresentar as razões. Vem uma nova intimação para você apresentar as razões. Tá bem? Perfeito. Não é sequência, não. Muito bem. Como é que se processa a apelação? Acabamos de falar sobre isso. Primeira coisa, você interpõe a petição de interposição, aquela primeira peça que você apresenta, aquela peça simples, você vai interpor perante o juiz da causa. Ele não vai analisar o mérito da sua apelação. E aqui, mais uma vez, reforçando aquilo que eu já disse ao Alexandre. Por quê? Porque ele não pode fazer isso. Ele já entregou a apreciação jurisdicional dele. Ele não pode mais modificar aquela decisão. A apelação não tem efeito regressivo. Tá bem? Não volta para o juiz da causa. O juiz da causa, a única coisa que ele vai fazer é analisar os pressupostos recursais, ver se tem legitimidade, mas assim, uma análise bem superficial, tá certo? A legitimidade, tempestividade, cabimento, essa análise prévia que ele faz, o primeiro exame de admissibilidade. Lá no processo civil, isso era assim também. Aqueles que atuam na esfera civil, que o Tiago que falou da vara civil, que trabalha na vara civil, isso era assim antes da reforma do CPC. Salvo engano, agora o juiz de primeiro grau já não exerce mais esse primeiro exame de admissibilidade. Ele só recebe e manda, independentemente de ser tempestivo ou não. Né? Já vai direto e lá o tribunal é que decide. É isso mesmo, Tiago? Tem alguém aí na escuta? Alguém que seja do processo civil? Não? Mas, enfim, no processo penal continua assim. Continua como era o processo civil antigamente, salvo engano, né? Não sei se ainda continua, mas acredito que não mais. E o juiz exerce, então, esse primeiro exame de admissibilidade e recursão. Feito isso, o próprio juiz intima o recorrente para apresentar razões recursais. Ele recebeu, viu lá que está no prazo, que sucumbiu, que está tudo certo, falou, então tá bom, agora eu quero que você me diga o porquê de você estar recorrendo. E aí sim, o prazo para as razões começa, o prazo de 8 dias começa. Apresentadas as razões, o juiz vai intimar a parte adversa para apresentar contra-razões. Aqui vamos só retomar uma discussão que nós travamos na aula passada. E se o recorrente não apresentar as razões no prazo? O que vai acontecer? Nós temos 3 caminhos. Tem uma parte da doutrina que entende que, nesse caso, como não tem razões, o tribunal vai ter que conhecer aquela apelação como se plena fosse. Como se o recorrente estivesse recorrendo do todo da apelação, e não mais de parte. Essa é uma hipótese. Segunda hipótese é o extremo, é o oposto. Diz assim, não. Se a parte não apresenta as razões, a parte não motivou a decisão. Não motivou o recurso. Se o recorrente não motiva o recurso, falta o pressuposto recursal, que é a motivação. Então, o tribunal vai ter que fazer o quê? Extingue o recurso. As duas situações. Aí tem uma posição intermediária. Essa posição intermediária, o que é? É dizer assim, bom, que hoje é a mais adotada, tá, gente? Essa posição intermediária. O advogado foi intimado para apresentar razões. Não apresentou razões. O juiz intima o réu, fala, réu, o seu advogado devidamente intimado não apresentou razões. Constitua outro para fazer isso. Se o réu constitui outro, beleza. Se o réu não constitui, o que o juiz faz? Nomeia um dativo. Tá bem? Então, são esses três posicionamentos. Hoje, centralizado ali, o centro é o mais equilibrado, nem tão lá, nem tão cá. Então, no direito penal, não se esqueça que a gente está falando de liberdade. Então, por isso que o risco muito grande de, por vezes, você extinguir o recurso só por falta de razões, deixando o réu, muitas vezes, sem a devida defesa, vamos dizer assim. Muito bem. Como a Gisele explicou, se eu quiser interpor, apresentar as minhas razões perante o tribunal, eu tenho que dizer isso na minha petição de interposição. Eu tenho que dizer lá, venho perante Vossa Excelência interpor o presente recurso de apelação, requerendo sejam as razões apresentadas em segunda instância, conforme autoriza o artigo 600, parágrafo 4º. Se eu não disser isso, vai ser o juiz da causa que vai me intimar para apresentar razões. Agora, se eu disser isso na minha petição de interposição, o que o juiz vai fazer? O juiz vai mandar o meu recurso para o tribunal. Quando chegar no tribunal, é o tribunal que vai me intimar para apresentar as razões, e não mais o juiz da causa. Tá bem? Aqui vem a questão. Pode o Ministério Público apresentar razões em segunda instância?
A doutrina majoritária entende que não. Que o MP não pode fazer isso. Por quê? Porque o Ministério Público de segunda instância não é o mesmo promotor da primeira instância, certo? Olha lá, o Tiago respondeu, disse que é isso mesmo, que no processo civil agora não precisa mais, então, do primeiro juiz de primeiro grau fazer uma análise de cabimento do recurso. Muito bem. O Ministério Público que atua na primeira instância, que cuidou do processo, não é o mesmo promotor que vai cuidar na segunda instância, porque o órgão é um só, é um órgão uno, composto por várias pessoas, mas o órgão é o mesmo. De modo que o promotor que atuou aqui não vai ser o mesmo promotor que atuou lá. Por isso que o promotor daqui não pode pedir para razoar lá, porque senão não vai ser ele que vai razoar, vai ser outro. É como se você jogasse o trabalho na mão do outro, entendeu? E é isso que não é justo. Por isso que não se admite a apresentação das razões de segunda instância pelo Ministério Público. Muito bem. Quando eu falei da ausência de razões, só mais um ponto que é importante, eu falei que existem os 3 caminhos. Ou o juiz nega segmento, falando que não tem razões, não tem motivação, ou ele recebe como uma apelação plena, ou ele nomeia alguém, né, intima o réu, ou nomeia alguém para apresentar. Isso não vale para as ações privadas, só para as ações públicas. Em se tratando de ação privada, se eu não apresentei razões, eu estou abrindo mão do meu direito de recorrer, certo? Porque as ações privadas são regidas pelo princípio da disponibilidade, diferente das ações públicas. Nas ações públicas, vige o princípio da indisponibilidade. Você não abre mão da ação pública. Na ação privada, é o princípio da disponibilidade. Eu posso promover a ação se eu quiser, não é assim? É uma faculdade minha. Se eu posso promover a ação se eu quiser, se alguém ofende minha honra, eu sou obrigada a entrar com uma ação? Não sou, vocês concordam? Eu promovo a ação só se eu quiser. Bom, se eu entro só se eu quiser, eu também posso abandonar a ação quando eu quiser. Quando eu não motivo o meu recurso, entende-se que eu estou abrindo mão disso. Então, é possível nas ações privadas. É possível também a juntada de documentos novos na apelação. E aqui também, talvez, complemente a pergunta do Alexandre. Eu apresentei lá uma tese na minha ação, depois, na hora que eu vou apelar, eu junto um documento novo, um documento que nunca tinha aparecido. Posso fazer isso? Posso. O que eu tenho que garantir, simplesmente? Que a parte adversa possa se manifestar. Sem contato. Isso é uma questão de contraditório. Mais uma vez, princípio aqui. 3 dias? Exatamente. Quando não tem prazo assim, específico, você vai poder pedir até 5 dias, tá? Porque daí não tem prazo em lei específico. Muito bem. Repetindo aqui, não admite-se o juízo de retratação, não tem o efeito regressivo. Uma vez que o juiz recebeu, ele entregou a prestação jurisdicional dele, ele passa para frente, passa o processo para frente, porque ele já não pode mais modificar a decisão. Aqui o artigo, o Código de Processo Penal, traz uma disposição que é bastante obsoleta, mas só para esclarecer para vocês, que ele diz o seguinte: antes de subir para o tribunal esse recurso, eu tenho que deixar algumas cópias aqui na origem, manter o processo aqui na origem antes de me remeter para o tribunal, porque se alguém quiser acessar, tem a cópia aqui. Mas hoje o processo é eletrônico, por isso que eu digo que é obsoleta essa disposição. Porque em sendo um processo eletrônico, é só você acessar pela internet, você não precisa manter nada específico por aqui. Muito bem. Protocolei para o juiz daqui, o juiz me intimou, apresentei razões. O juiz vai fazer o quê? Recebo, o juiz não pode decidir mais, porque ele já entregou a prestação jurisdicional dele. Ele vai, então, remeter ao tribunal, certo? Remeteu ao tribunal, chegou lá no tribunal, e agora como é que isso vai se processar? E aqui sim a diferença entre o rito sumário e o rito ordinário para apelação. Percebam que a única coisa que muda, basicamente, é o prazo. Muito bem. Chega lá no tribunal, primeira coisa vai para a pessoa, vai para o procurador. O procurador ele tem 5 dias para ele se manifestar, tá? Qual que é a ideia aqui? O procurador ele vai dar um parecer nesse momento. Ele não vai atuar como recorrido. Ele não vai contrarrazoar o seu recurso, não é para isso. Aqui ele vai agir como custos legis, como fiscal da lei. Ele vai opinar, dar um parecer. Feito isso, vai para o relator. O que o relator faz? Difícil essa resposta. O que o relator faz no processo? Hein, Alexandre? O que faz o relator? Tá, eu não te ouço. Ele vai examinar o processo, né?
para dar o parecer dele. Agora dá uma ajuda aí, professora. O relator, olha o nome, o relator relata. É isso que o relator faz. O relator faz um relatório. Ele faz um relatório do processo. Ele tem 5 dias para fazer isso, certo? Ele vai analisar o que estão argumentando, o que estão pedindo, o que tem, o que não tem. Um relatório. É só isso que ele vai fazer. Feito isso, estou falando no rito sumário, tá, pessoal? Feito isso, esse vai ser marcado no julgamento. E no dia do julgamento, eles vão decidir se vão dar provimento ou não à minha apelação. Entendido? Uhum. Tranquilo, rito sumário? No rito ordinário, mais uma questão. No dia do julgamento, o recorrente pode, se quiser, fazer sustentação oral. O que é sustentação oral? Pode ir lá e expor os argumentos, falar o que ele já escreveu na apelação, aquilo que ele já dispôs na apelação. Também ele tem 10 minutos no rito sumário para fazer a sustentação oral. Qual é a diferença do rito sumário para o rito ordinário da apelação? Basicamente prazo. Vamos voltar aqui agora. Chegou lá no rito ordinário, apelação cujo crime não fosse apenado com detenção ou não fosse uma contravenção penal. 99% dos casos, tá bem? Chega lá, chegou na mão do juiz, o juiz vai remeter para o tribunal. Chegou no tribunal, também vai para o procurador-geral. E agora o procurador, ao invés de 5 dias, ele tem 10. Aumentou o prazo, 10 dias. Vai lá, mais uma vez, o procurador, nesse momento, exerce o papel de custos legis, de fiscal da lei. Ele vai fazer um parecer, opinar. Ele pode, inclusive, gente, opinar a favor do réu e contra o agente do Ministério Público. Pode. Nunca vai acontecer, mas ele pode fazer isso. Entendido isso? Ele está ali como fiscal da lei. Depois disso, remete ao relator, que faz o que, Alexandre? O que o relator faz? Não te escuto. Não sei. Relatório. Muito bem, o relator faz um relatório, é só isso que ele faz. Ele relata o processo, busca o que tem, os elementos do que contém ali no processo, fez esse relatório, ele remete agora ao revisor. O que o revisor faz? Vai revisar. Muito bem, o revisor revisa, certo? Ele vai revisar aquele relatório que o relator relatou. Ele vai ver se há algum ponto que não foi verificado pelo revisor, pelo relator. Ele vai fazer uma revisão do processo, tá bem? E vai marcar a data para o julgamento. No dia do julgamento, agora, mais uma vez, também a parte tem direito de fazer, a parte recorrente tem direito de fazer sustentação oral, que é expor os seus argumentos ao vivo. Agora, lá no rito sumário, ele tinha 10 minutos. No rito ordinário, nós temos 15 minutos para fazer a sustentação oral. Percebam que a única mudança é prazo. Tá bem? De resto, o rito ordinário e o rito sumário da apelação são bastante semelhantes no tribunal. Tranquilo isso, pessoal? Ô, professora, Diga. mas no caso aí, se for necessário alguma medida de urgência, né, durante essa fase de apelação, Certo. quem vai decidir essa medida de urgência? É o relator? É o relator. É o relator? É o relator. O relator é que tem o processo distribuído para ele, o processo é dele, ele que cuida do processo. Se houver uma medida de urgência, alguma situação excepcional que ele precisa de uma cautelar, alguma coisa nesse sentido, é ele quem decide. Tá bem? Que nada impede, não se esqueçam, depois disso ser revisto pela turma, ou pela Câmara, dependendo do tribunal que tiver. Certo? Para a gente finalizar essa primeira parte da aula, a sustentação oral, ela é obrigatória? Eu sou obrigada a fazer sustentação oral? Não. Não, eu faço se eu quiser. Mas é um direito meu, correto? Eu tenho o direito de fazer isso. Por que eu estou falando isso? Porque isso é um ponto muito importante. Sempre que for marcado um julgamento, o recorrente tem que ser intimado do julgamento. Por que ele tem que ser intimado? Porque se ele quiser, ele pode fazer sustentação oral. Entendido isso? Se ele não for intimado, esse julgamento é nulo. Porque eu não permiti à parte o exercício da ampla defesa. Certo? Eu não sou obrigada a fazer a sustentação oral, mas como eu tenho esse direito, eu sou obrigada a ser intimada disso. Porque eu posso querer exercer esse direito ou não. Tranquilo isso? Fácil? Não. Não é fácil? Tô brincando. Mas você entendeu? Sim.
Sim, é só você pensar no princípio da ampla defesa. Eu tenho o direito de fazer, eu posso abrir mão desse meu direito. É igual o réu, por exemplo. Quando eu falo em ampla defesa, eu falo em duas vertentes, né? Vamos voltar só um pouquinho. Eu falo em autodefesa e em defesa técnica. A ampla defesa se divide nesses dois elementos. A defesa técnica é aquela exercida pelo advogado. O advogado é que tem técnica, ele é que conhece, né, da técnica, então é ele que exerce. A autodefesa, como o nome já sugere, é aquela que o réu faz dele mesmo, não é? A autodefesa, ela se dá como? Como é que eu dou ao réu o direito de se autodefender? Através do interrogatório, que é ali que ele vai expor os argumentos dele, e o direito dele de se fazer presente a todos os atos do processo. Tem uma audiência, o réu tem o direito de estar presente, correto? Porque ali ele vai ver como é que a prova está sendo colhida. É isso que é o exercício de autodefesa. Só que a autodefesa, ela é renunciável. Eu posso abrir mão da minha autodefesa. Eu sou obrigada a ir a todos os atos do processo, se eu não quiser. Vai ter uma audiência. Se o réu falar assim, juiz, me dispense porque eu não tenho interesse em participar, o juiz vai dispensar, porque ele não precisa ir. O réu é obrigado a falar? Ele é obrigado a expor o lado dele? Ele expõe se ele quiser. É um direito dele, não é um dever. A autodefesa, então, repetindo, ela é renunciável. Você pode abrir mão. Sim. A defesa técnica, não. Ninguém pode ter um processo sem um advogado. Essa é irrenunciável, essa tem que ter, certo? Quando eu falo em sustentação oral, eu estou falando nessa questão da ampla defesa. Essa sustentação oral ela é permitida, é um direito constitucional e não um dever. Eu posso abrir mão de exercer esse direito. Entendido? Mas para eu abrir mão, eu tenho que saber, eu tenho que me ser oportunizado para realizar. Para eu dizer quero ir ou não quero ir. Por isso que eu tenho que ser intimado. Se eu não for intimado, o julgamento é nulo. Vai ter que ter um outro dia, um outro julgamento. Me oportunizando realizar a sustentação oral. Entendido? Certo? Pessoal, muito bem. É possível, pelo tribunal, a colheita de provas. Não se esqueçam que no processo penal, o que se busca é a verdade real. E aqui os filósofos viram no túmulo, né, a verdade verdadeira, como se isso existisse, mas essa que é a ideia, o processo penal busca a verdade real. Por isso que, se o tribunal tiver dúvida com relação a algum ponto, o tribunal pode sim, se quiser, produzir provas. Ele pode ouvir testemunha de novo, ele pode pedir juntada de documentos, ele pode ouvir o réu. Tudo isso em busca da verdade, tá certo? Feito isso, eu vou... Deixa eu só ver aqui o que eu tinha separado. Não, dá pra gente só finalizar aqui, para não cortar pela metade. Feito isso, vai ter o julgamento, tá bem? O julgamento, ele se extingue, a apelação se extingue de duas formas. De uma forma normal, que é pelo julgamento, julgou, extinguiu, acabou, ou de uma forma anômala, ou anormal. Como que se extingue uma apelação de uma forma anormal? Primeiro, pela deserção. O que é uma deserção? Quando que o recurso é deserto? Nós falamos isso na aula passada também. O recurso ele é deserto quando o réu foge da prisão, tinha que estar preso, ele foge, ou então, numa ação privada, tinha que pagar custas e não pagou. Então, você recorreu, chegou lá, não vou nem pegar o seu recurso, porque ele está deserto. Tá bem? Depois a gente finaliza, então, na segunda parte da aula sobre os efeitos. A gente termina a apelação daqui a pouquinho. Pode ser? Tem dúvida sobre a extinção da apelação? Julgamento ou pela deserção? Tranquilo? Vamos fazer um intervalozinho aqui, só para a gente tomar uma água, respirar um pouquinho. E nós já voltamos. Aqui uns 20 minutinhos a gente volta, tá bem? Beleza. Até daqui a pouco, então, pessoal.